Como foi o início da minha gestação? Gente, vindo aqui de cara limpa mesmo, cheia de espinha, porque tá difícil nos últimos dias, né? Cabelo todo bagunçado, toda bagunçada, de qualquer jeito mesmo, só pra falar com vocês. Enquanto eu como uma ovinha. Se bem que eu não vou conseguir comer e falar ao mesmo tempo, né? Enfim. Como foi o início da minha gestação? Gente, foi normal. Ah, mas como assim normal? Normal. O início da minha gestação foi simplesmente a minha vida seguiu normalmente. Por quê? Não é só pelo fato de eu ter descoberto a gravidez quando eu já estava com 2 meses, né? Porque agora, esse final de semana, eu já completo 3 meses de gravidez. Não foi só por isso. Mas sim porque eu não tive sintomas durante esses 2 meses. Não tive sintomas. Durante esses 2 meses, não, vamos dizer 1 mês e 1 mês e 3 semanas. Porque uma semana antes de eu completar 2 meses, que foi quando eu fiz o teste, foi quando eu comecei a sentir sintomas. Por isso que eu fiz o teste novamente pra confirmar. Dia 11 de abril foi a minha última menstruação, quando desceu. Desceu normal, tudo certo. Durou os dias dela, 4 dias certinho. E aí, depois de 1 mês, né, que no caso 11 de maio, que era pra ela ter descido novamente, eu tava normal ainda. Só que aí deu o dia 12 de maio e ela não apareceu. E aí eu estranhei, porque eu falei, pô, a minha menstruação nunca atrasa. Ela nunca atrasa. Já aconteceu e, tipo assim, desde quando eu comecei a menstruar, ela atrasou no máximo 1 dia. Por quê? E ela atrasou 4 vezes só desde os 10 anos de idade. Ela atrasou 4 vezes só durante esse tempo todo, esses anos todos. Por quê? Deixa eu um pouquinho. Porque aconteceu só 4 vezes durante esses anos todos, tipo assim, dela não durar os 4 dias que é padrão. Ela durar 5, porque ela tava muito forte. Aí ela atrasava 1 dia a mais, então ela descia 1 dia atrasada depois, no próximo mês. Isso é normal. Aí eu falei, não. Só que aí eu estranhei, porque em abril ela desceu só os 4 dias certinho e não atrasou pra acabar. Aí eu falei, estranho. Mas tá. Aí passou, né? Chegou dia 13, nada. Dia 14, nada. 15, nada. Enfim, quando completou literalmente 7 dias, 1 semana de atraso, eu decidi fazer o teste. Eu já sabia, né, que mesmo se eu fizesse o teste com só 7 dias de atraso, poderia ser que não daria positivo, né? Porque eu já ouvi muita gente falar e, inclusive, pessoas próximas falando que geralmente é realmente 1 mês pra poder ter mais certeza. Então eu esperei. Eu fiz, né, com 7 dias, só pra desencargo de inconsciência mesmo. E realmente deu negativo. Mas, quando eu fiz esse teste com 7 dias de atraso, eu tava normal. Tava super tranquila. Nem a cólica eu estava sentindo, não tava sentindo nada. Literalmente, ela não tava dando nem sinal de que ela ia aparecer. E eu fiquei normal. Não estava sentindo enjoos, estava normal, trabalhando normal, vivendo a minha vida normal. E aí, deu negativo. Aí eu falei, ok, vou esperar completar 30 dias de atraso, se caso chegar, né? Porque eu não imaginaria nem que chegaria aos 30 dias de atraso. Falei, vou esperar chegar aos 30 dias de atraso pra eu poder fazer um novo teste pra ter mais certeza. E aí, se der negativo, eu vou ter que ir ao ginecologista pra poder saber o que está acontecendo, né? Porque pode ser algum outro problema. E foi aonde eu comecei até a associar com a questão do exame que eu falei pra vocês, que constou lá um nódulo, né, no ovário e tudo mais. Então eu falei, poxa, pode ser que tenha se agravado, né, porque eu tenho um tempo que eu não volto ao médico. Então pode ser que tenha se agravado. E simplesmente a ideia da gravidez sumiu da minha cabeça. Foi onde eu comecei a levar tudo pro lado negativo, que eu falei, cara, eu acho que não é gravidez. Eu acho que é essa questão do nódulo, tem alguma coisa acontecendo, porque eu não estou sentindo sintomas nenhum de gravidez. Então, se eu não tô sentindo sintomas de gravidez e ela não desceu, pode ser alguma coisa de ruim. Mas esperei. E durante esses 30 dias de atraso, eu continuei normal. 30 dias não, né? Como eu falei, né?
Porque quando eu descobri, eu já estava, quando eu fiz o teste novamente, eu já estava com 2 meses de gravidez. Então foi suas 3 semanas, né? Digamos assim, não foi, chegou a completar 30 dias. Com 29 dias de atraso na menstruação, eu decidi já fazer o teste, porque eu já tava morrendo de ansiedade. Falei, um dia a menos, né? Não vai dar nada, né? Fui e fiz o teste. E deu positivo. Sim, deu positivo pra gravidez. Na hora, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, porque, como eu falei, eu achava que eu não podia mais engravidar, porque já tinha praticamente 1 ano que eu e meu marido tava tentando e não tava dando resultado nenhum. Então, eu falei, não consigo, né? Não consigo. Mesmo que eu já vi várias pessoas falando que demoraram, às vezes até 1 ano pra conseguir engravidar, eu achava que por conta do resultado do exame que tinha dado, eu não ia conseguir nunca. Então, eu fiquei muito feliz. Só que eu estranhei. Tipo assim, eu estranhei por quê? Porque até então, eu só tava sentindo muito sono. 1 semana antes de eu fazer o teste, antes de completar os 29 dias, eu só tava sentindo muito sono. Então, eu falei, deve ser só cansaço em excesso, né? Trabalho excessivo, não tô dormindo direito, então deve ser isso. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo era estranho, porque era um sono que se eu encostasse em pé na parede, eu dormia, gente. Eu tava muito sono, era inexplicável. Até então, 1 semana antes de eu fazer o teste, ele dar positivo, esse era o único sintoma que eu estava tendo. Sono demais, muito cansaço. E aí eu fiz o teste. E incrivelmente, eu fiz o teste no domingo pela manhã, ele deu positivo. E incrivelmente, na segunda-feira foi quando eu comecei a ter enjoos. Parece que ele, tipo assim, o bebê esperou eu fazer o teste pra eu ver que tava positivo, pra ele começar a agir. Pro corpo começar a reagir em relação à gravidez. Então, tipo assim, eu fiz o teste no domingo de manhã. E na segunda-feira de manhã eu já acordei meio assim, sensível. Aí escovei os dentes e tal. Cheguei lá na cozinha e peguei algumas coisas pra fazer o meu café da manhã. Aí na hora que eu peguei, assim, porque eu gostava de comer mingau. Meu marido tinha comprado mingau. Por quê? Porque eu estava no domingo à noite, eu cheguei, tava meio ruimzinho e tal. E aí ele tinha comprado um mingau que a gente gosta, né? E eu fiz um mingau. E comi e fiquei tranquila. Perfeito. Caiu super bem. Aí, na hora do almoço, eu fui fazer um arroz. E aquele cheiro do arroz não me caiu bem. Nossa, embrulhou o meu estômago todinho. E aí eu falei, não, deve ser alguma coisa, né? Porque na segunda-feira eu acordei gripada. Porque a gente foi jogar um vôlei no domingo à noite e tava muito gelada porque tava molhada a areia. Então eu já amanheci meio gripada. Falei, deve ser o estômago que tá sensível por conta da gripe. E aí, eu fazendo as coisas durante o dia, aí às vezes vinha um cheirinho aqui, outro cheirinho ali, e aquilo ali tava mexendo comigo. Eu falei, nossa, mas que coisa mais estranha. E aí foi onde eu lembrei, eu falei, gente, eu fiz o teste de gravidez ontem e deu positivo. Então isso pode ser enjoo. Aí eu falei, aí já comecei a ficar, caramba, chegou a fase dos enjoos, todo mundo fala que essa fase dura tempo demais e que é horrível, que vomita o tempo todo. E aí eu já fiquei morrendo de medo de chegar nessa parte de ficar vomitando o tempo todo, porque, nossa, não tem coisa pior do que você vomitar, gente. Nossa, é horrível, horrível. E aí eu já fiquei com esse medo, né? E aí, gente, eu passei o dia inteiro só sentindo esses enjoozinhos, tipo assim, evitando coisas que tava cheirando ruim pra mim. E passei o dia intacta, só assim. E aí, na terça-feira, eu fiquei de cama o dia todo, porque eu tava muito ruim da gripe. E aí, dei febre e tudo mais. E aí, já misturou a febre e a dor no corpo por conta da gripe. Desculpa, gente. Misturou com o sono excessivo que eu estava sentindo por causa da gravidez. E aí, não saí da cama na terça-feira todinha na terça-feira na cama. Não vou falar que foi todinha, porque 2 vezes durante o dia, sem sentir cheiro ruim nem nada, eu levantei pra vomitar, simplesmente pra vomitar. Não tava conseguindo comer nada direito.
E aí o que eu comi, eu corri 2 vezes no banheiro pra vomitar e só. Acabou. Tipo assim, o meu enjoo, pra resumir, o meu enjoo durou só da segunda-feira até domingo, até sexta-feira. Só 5 dias. 5 dias só de enjoo e 2 vômitos durante esse período do enjoo. Resumindo, eu estou entrando na semana que vem, agora eu já entro no... Aliás, esse final de semana agora, eu já entro nas 12 semanas. E eu só tive uma semana não, né? Eu tive 5 dias só de enjoo durante esse primeiro trimestre e 2 vômitos. Eu tava até falando com uma amiga aqui agora, eu falei, tipo assim, porque eu ficava esperando aquele negócio, né? Tipo, de vomitar o dia todo, de tudo que comer, correr pro banheiro e passar mal e tudo mais. Gente, não foi assim. Foi totalmente diferente. E os enjoos que eu tive em relação a cheiro, comida, essas coisas assim, foram muito tranquilos. Muito tranquilos. Tipo assim, alguma coisa só não me caía muito bem assim, eu distanciava e pronto, passava. Entendeu? A questão mesmo que pegou mesmo foi a questão do estômago que eu contei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Que eu falo, né, sobre a questão que muitas grávidas não contam, né, que o estômago dói, você tem que comer a cada 3 horas, e se você não come certinho a cada 3 horas, seu estômago começa a doer muito de fome, e aí você vai lá e come muito pra tentar suprir, porque parece que você tá sem comer há 3 dias, aí você vai lá e come muito, e aí é onde ele começa a doer mais ainda, porque você comeu demais, e tipo assim, eu perdi quilos, gente, perdi peso no início da minha gravidez agora. Eu fui no médico na semana retrasada, foi na semana passada, eu fui na primeira consulta do pré-natal. E, tipo assim, eu perdi 3 quilos desde o início da gravidez, porque o meu estômago não tá aceitando muita coisa. E agora que eu comecei, né, me organizar certinho em relação à minha alimentação, eu tô comendo em 3 horas certinho, uma fruta, alguma coisa ali, então o meu estômago já tá bem mais tranquilo. Só que mesmo assim, quando passa as 3 horas, ele já começa a roncar bastante, já começa a incomodar. Enfim, essa história é pra outro vídeo, que é o anterior, pode ir lá assistir. Enfim, gente. Meus primeiros sintomas foram sono excessivo, cansaço. Se eu encostasse na parede em pé, eu dormia. Eu queria dormir 24 horas, gente. Eu levantava, eu sentava aqui nessa mesa pra mexer no computador. Quando eu vi, eu já tava assim, na mesa assim, já cochilando. Aí eu deitava no sofá, e aí eu acordava já na hora do almoço. E aí o estômago tava doendo porque eu dormia demais. Foi uma fase muito difícil. Essa foi a fase mais difícil pra mim. Porque assim, o meu estômago já tava na fase de querer comer a cada 3 horas pra poder se manter bem. E aí, como eu tava com sono excessivo, esse sono excessivo durou até semana passada, agora que eu tô bem. Então, assim, aquela fase, sabe, do estômago doer, porque você passou muito tempo dormindo, aí você já acordava até emborcado, assim, com o estômago doendo, porque passou muito tempo sem comer. E, enfim, gente, foi difícil essa fase pra mim. Eu precisava trabalhar e eu não conseguia ficar acordada. Tipo assim, eu tive desfalque aqui no meu serviço durante uns 4 dias, 5 dias, porque muito sono, gente, muito cansaço. Mas graças a Deus eu tô tranquila nessa questão, já passou essa fase do sono excessivo, eu tô bem mais tranquila. Eu tava até lendo no meu aplicativo, né, que fala que o meu médico que me atendeu também falou que essa fase é a fase que eu começo a ter mais energia, que eu começo meio que, entre aspas, a voltar à rotina normal, né, de perder aquele sono todo, de poder trabalhar tranquila, fazer as coisas tranquilas. Só não posso carregar muito peso, fazer essas coisas todas, né? Mas enfim, tá sendo mais tranquilo pra mim. Enjoo, como eu falei, durou só 5 dias e foi algo tranquilo. Só tive 2 vômitos, graças ao bom Deus, né? Aí agora eu estou chegando na fase de sentir muita dor na lombar. Porque como tô chegando no 3º mês agora, né? Na hora de dormir já é meio difícil, já começa a incomodar a barriga. Se eu fico muito tempo de barriga pra cima, minha lombar começa a doer demais, mas minha coluna. Aí eu viro pro lado. E aí chega uma hora de noite que eu já viro pro outro lado, porque minha barriga já tá pesando um pouquinho assim. Ah, mas não é nem tá do tamanho de um figo, de acordo com o meu aplicativo.
mas começa a pesar, gente. É ruim. Aí eu acordo a madrugada toda pra fazer xixi, porque a cada meia hora eu tô no banheiro. E, tipo assim, é uma coisa engraçada, porque antes de engravidar, eu só ia no banheiro mesmo, tipo assim, quando eu sentia vontade, né? É normal, a gente, deu vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro. Só que hoje em dia, depois da gravidez, eu não preciso sentir vontade de ir no banheiro pra ir no banheiro. Você pode ter certeza que, tipo assim, eu tô tranquila aqui agora, sem vontade nenhuma. Se eu for ali no banheiro, eu vou fazer xixi. Então, tipo assim, e é muito xixi. Então, tipo assim, é xixi toda hora. As dores na lombar já começou. Fadiga demais. Eu vou ali, o mercado fica a 4 ruas aqui da minha casa. Quando eu chego na metade do caminho, eu já tô... Aí meu esposo fala, você quer ajuda? Então, tipo assim, é uma fase que eu já tô fadigada. Tô trabalhando aqui em casa. E tá sendo uma fase que, tipo assim... Vou lá, trabalho. Aí eu começo a gastar muita energia. É tipo assim, eu tô nesse ritmo quando eu começo. Aí vai chegando na metade da sacola, que eu faço personalizações. Aí vai chegando no finalzinho dela. Aí eu começo a outra sacola. E aí aqui eu já tenho que parar pra descansar um pouco. Tipo assim, a cada 1h30 de serviço que eu tô fazendo, eu tô tendo que parar e descansar pelo menos em 30 minutos. Porque eu tô gastando muita energia. E parece que se eu dormir 24 horas, eu não recupero a energia que eu gastei em 1 hora, gente. É uma fase que tá sendo nova. Ainda mais que eu nunca fui essa pessoa assim. Eu amo trabalhar, não consigo ficar parada. E tem vezes, meu marido veio aqui, tem vezes que eu fico agoniada, porque o meu corpo pede descanso. Ai, que chora. Meu corpo pede descanso, ele pede pra deitar, ele pede pra sentar e descansar. Só que eu fico muito agoniada porque eu não dou conta, gente, de ficar muito tempo sentado, deitado. Enfim, esses foram os sintomas que eu tive até o momento na gestação, né? Que foi o sono excessivo. 5 dias de enjoos tranquilos, que eu posso dizer. 2 vômitos só durante esses enjoos. A fadiga e agora a nova fase, né? Que eu estou sentindo pequenas dores na lombar, né? Que já tô ficando assim com o corpo mais dolorido, de algumas posições, não tô conseguindo ficar muito... É um período agora, desculpa, que eu tô tendo que revezar. Ficar tanto tempo em pé, tanto tempo sentado, tanto tempo deitado. Porque se eu ficar deitado demais, meu corpo dói 3 vezes mais. Se eu ficar muito tempo sentado, dói. Se eu ficar muito tempo em pé, dói. E, tipo assim, é uma fase que tá realmente, a gente tem que saber balancear. Mas, enfim, esses foram os sintomas que eu tive até o momento, que eu considero poucos sintomas. Porque realmente foi algo bem tranquilo esse início da minha gestação. E praticamente eu comecei a sentir os sintomas só depois que eu descobri o positivo, que eu já tava com 2 meses, né? Mesmo quando eu fiz o teste com 7 dias de atraso de menstruação, eu já tinha 1 mês quando ele deu negativo, eu ainda não estava sentindo nenhum sintoma. Eu comecei a sentir no 2º mês, que foi depois que eu fiz o teste, e deu positivo. E fora isso, gente, tô bem tranquila, seguindo a minha vida tranquila. Tô me sentindo um pouquinho mais revigorada, né? Tá me surgindo umas espinhazinhas na cara, né? Tá difícil. Mas eu estou me sentindo melhor, mais tranquila, mais animada nessa semana que se iniciou. E é isso. Depois eu volto aqui com outro vídeo, com outro assunto e respondendo, quem sabe, dúvidas que vocês tiverem em relação à gestação. Se você tem dúvidas, se você quer saber alguma coisa em específico sobre a gestação, você que está gestante ou você que realmente só tem curiosidade em saber, pode deixar aqui nos comentários o que você quer saber, a sua dúvida, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Até o próximo vídeo.